Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos meus vídeos, né? Hoje então a gente prossegue aí, né? Falando um pouco mais aí sobre a projeciologia e a conscienciologia, né? Tá certo? Que são essas ciências modernas assim da espiritualidade, assim, digamos, né? Tem muita gente que não está assim afeito a esse palavreado todo técnico assim próprio dessas duas ciências, mas a gente vai procurando aí explicar assim, eu no meu caso aqui, né? Isso eu estou me posicionando nesse sentido, né? Então, olha, você conhece o princípio da descrença? Então veja bem, olha, o princípio da descrença é o seguinte: não acredite em nada, né? Tenha você mesmo as suas próprias experiências, tá certo? Então, esse seria, assim, sintetizando o princípio da descrença, né? Tá certo? Eu, da minha parte, estou procurando colaborar, passando alguma coisa da minha experiência pessoal, né? Espero que esteja sendo útil para as pessoas interessadas, assim, né? Porque eu estou colocando os vídeos lá na internet, tá certo? Então, esse daí seria o princípio da descrença, né? Não acredite em nada do que eu digo, ou do que, né, que você ouve, tal, né? Tenha você mesmo as suas próprias experiências, né? Tá certo? Que nem eu falei assim, eu estou apenas procurando contribuir de alguma maneira assim, né? Com a minha, passando parte da minha experiência pessoal para as outras pessoas, né? Tá certo? Então, olha, quando morre alguém na família da gente assim, dependendo daquela pessoa ser alguém que vive com você assim, dependendo da maneira também como a pessoa morre assim, os outros familiares que estão ali próximo, que vivem com aquela pessoa ali, é muito comum as pessoas ficarem em muitos sentidos, assim. Tem gente que se recupera mais fácil, outro demora mais tempo, outro demora 3 anos, tem gente que não consegue se recuperar nunca mais, ou até, muitos até morrem junto, pouco tempo depois, assim, né? Tá certo? Uma das coisas, assim, que ocorre ali, quando dessoma, né, alguém da família, ou quando morre, né? A dessoma seria a morte, né? Tá certo? A primeira morte, né, que seria a morte do corpo físico. Tá certo? Depois tem outros tipos de morte, né? Tem a segunda morte, a terceira morte, né? Tal, né? Mas a primeira morte é a morte do corpo físico. Porque veja, olha, uma das coisas mais importantes que existe no cosmos, assim, no universo, é a energia. Então veja, conforme você vive com aquelas pessoas assim, conforme você vai vivendo com aquela pessoa, vai se formando laços energéticos. Até mesmo, logo quando é formado o feto na barriga da mulher assim, aquelas energias vão se formando que vão se distender assim ao longo da vida. Então você fica ligado às pessoas assim energeticamente. Quando a pessoa morre, corta as energias, rompe essas energias. Aquele que parte, né, que desencarna, né, ou dessoma assim, e aqueles que ficam. Por isso que as pessoas levam aquele choque na hora e fica aquela situação, né, para as pessoas se recuperarem. Uns se recuperam mais rápido, outros demoram mais tempo, outros nunca recuperam, outros morrem logo depois, né? Então, rompem aqueles laços energéticos. Por exemplo, se você casou com uma moça assim, conforme você vai vivendo com ela, vai se formando laços energéticos ali. Aquilo ali. Se você vive 30 anos com aquela pessoa ali, né, com aquela mulher, homem e mulher ali, aqui existem aqueles laços energéticos. Quando um morre, assim, dependendo do tipo de morte da pessoa, se foi trágico ou doença, alguma coisa, quando aquela pessoa morre, assim, seja como for, assim, dependendo daquela intensidade, daquela convivência, assim, com os demais, assim, rompe aquelas, porque é normal, é questão das energias, rompe aquelas energias. Por isso que os familiares ficam tão atordoados, assim, leva aquele choque, assim, né, e fica aquele tempo, aquele povo tudo chorando, né. Tá certo? Essa é uma das causas principais, assim, daquele sentimento das pessoas, assim, né? As energias, né? Rompem aquelas energias, né? Que ligavam aquela pessoa aos demais, assim, né? Tá certo? Aqueles laços energéticos afetivos, assim, né? Tá? Então aí o choque parece ser maior, assim, dependendo do que, se as pessoas gostam daquele outro ente familiar, assim, o choque parece ser maior quando é trágico. A pessoa sofre um acidente, de repente chega a notícia em casa, fulano morreu, ou teve um ataque cardíaco, caiu de repente no chão, assim, né? Ou foi atropelado, ou houve uma batida de carro, um acidente de carro aí, né? Uma colisão aí com o carro, né? Então, dependendo, tem outros que vão morrendo aos poucos, assim, de doença, assim, e tal, né? Mas se as pessoas gostavam muito, as pessoas, né, ficam sentidos, assim, né? Porque rompe as energias, assim, ó, aquelas energias, separa, assim, é aquele rompimento daquele laço energético afetivo, né? Tá, então, ó,
Outra coisa assim é o seguinte, lembra que eu falei para vocês assim da questão da interprisão assim ontem, né? Então, se uma pessoa mata a outra, por exemplo, o que acontece? Ali estabeleceu a interprisão, um ficou preso no outro, assim, e vai consertar nas outras, em uma outra encarnação futura, assim, né? Então, olha, quem fez aquilo propositalmente, intencionalmente, a primeira coisa, depois que a pessoa, às vezes, lá numa outra encarnação assim, porque todo mundo fica, depois aquilo fica tudo muito claro. Então o primeiro passo é o arrependimento da pessoa, de ter feito aquilo conscientemente, prejudicado o outro conscientemente, né? Matou o outro com intenção de matar, assim, né? A pessoa se arrependeu, né? Então esse daí é o primeiro passo. Depois a pessoa tem que pagar, tem que resgatar aquela dívida. Esse é o problema. Então são duas partes distintas, assim. Quando a pessoa percebe que errou assim, prejudicou o outro assim, a primeira coisa é aquele arrependimento assim, sincero, né? No mundo espiritual ninguém esconde nada do outro, ninguém faz uma coisa, prejudica o outro e vai sair correndo, ninguém faz isso. Tá? Ninguém faz uma coisa errada assim e depois, não, eu fiz, aquele lá é tonto lá e saiu correndo assim, pensando que tinha levado vantagem. No mundo, espiritualmente falando, não existe isso. Todo mundo vê tudo, assim. No mundo espiritual é que nem água cristalina, assim. Tudo é muito claro. Ninguém enrola ninguém. Tá? Então, primeiro passo, depois que a pessoa errou, um dia, quando a pessoa já tiver em condições de entender o que ela fez, tal, assim, ela se arrepende. Esse é o primeiro passo. Depois tem que pagar, né? Resgatar aquela dívida. E expiar aquilo, né? Tá? Então, olha... Lembra que eu estava falando da reencarnação, né, da ressoma, né, reencarnação assim? Então, certa vez, em 1987, 1988, né, eu fui fazer uma palestra assim num determinado lugar assim, e nesses meios espiritualistas, assim, centros, assim, enfim, nesses lugares onde as pessoas estudam espiritualismo, sempre tem gente que é clarividente, que percebe as coisas, e isso é normal. Tá? Não existe tonto nessa área, assim, todo mundo e tal. Tem aquele pessoalzinho que não tem percepção, mas sempre tem gente que vê as coisas, sempre. Que entende também, né? Aqui, ainda mais num lugar que no Brasil, aqui é um lugar que tem mais médiums assim, acho que do mundo. Não é querendo puxar a brasa para nossa sardinha. Então, eu fui fazer uma palestra lá num determinado lugar assim, né? Depois que eu fiz a minha palestra, eu fui embora, depois me contaram que algumas pessoas lá fizeram o seguinte comentário assim, falaram assim, olha, ele pertence à raça adâmica. O que seria isso? Lembra que eu falei que eu comecei a reencarnar nesse planeta desde aqueles tempos dos homens primitivos, assim? Daqueles homens das cavernas, assim? Então, a raça adâmica é oriundo do Adão, aquele primeiro ser que é descrito na Bíblia e tudo mais. Então, a raça adâmica veio de outros planetas, assim. Lembra o comentário que eu fiz no vídeo anterior? Veja o meu vídeo anterior que você vai ver lá, né? Que eu fui transmigrado de um outro mundo que hoje é muito evoluído, né? Naquela época, digamos assim. Eu vim pra cá porque eu não conseguia acompanhar o ritmo do povo lá, né? Tá certo? Então a raça adâmica, e o pessoal viu lá, porque você está junto com companhias dos extraterrestres, daqueles que foram lá de outros planetas que já estão no outro planeta, a gente sempre tem alguém junto com a gente, assim, tal, né? Acompanhando aquelas pessoas que acompanham nós, assim, que já, né? Então eles viram aqueles seres assim, né, de qual eu sou parte assim, daqueles planetas lá, que eu vim pra cá e os outros continuaram, né? É que eles viram os meus amparadores assim, né, alguns amparadores meus assim, que eram lá daqueles planetas lá evoluídos lá, né? Então falaram, ele pertence à raça adâmica, né? Aqueles primeiros seres que vieram aqui na época do Adão, assim, né? Tá certo? Então você vai nesses lugares assim, fazer palestras assim, sempre tem gente que é clarividente, que percebe, né? Sempre. Tá certo? Então, olha pessoal, existem algumas personalidades assim, que eu fui no passado assim, né, que são mais amenas assim, não são tão polêmicas assim, né? Então, veja bem, olha, minha mãe dessomou agora, eu estou com 54 anos, então veja, são coisas assim, é muito interessante, né? São coisas que eu fico analisando assim, né? Porque eu vivi com ela há 54 anos assim, né? Na verdade eu analiso muitas coisas assim tal, né? Mas teve uma encarnação minha, né? Tudo leva a crer assim, que eu saí da minha casa assim com 16, 17 anos e fui embora pro mundo assim, né? Então eu abandonei a família, né? Tá certo? Desta vez eu fiquei ao lado da minha mãe 54 anos, até quando ela dessomou agora recentemente, né? Pode ver que eu já estou recomposto assim, né? Mas eu fiquei com ela aqui 54 anos da minha vida, eu dediquei 54 anos da minha vida a ela.